Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Em discussão a redação da ata da sessão anterior. Alguma emenda? Nenhuma. Declaro aprovada. Expedientes. Nenhuma, excelência. Declaro aberta a ordem judicial. Tendo em vista a convocação da doutora Ada, doutora Neise, que vieram para compor quórum do julgamento de um feito que independe de pauta do desembargador Gilson, que já está há muito tempo em mesa, eu vou inverter a ordem, chamá-lo para dar prioridade, porque as doutoras têm audiência aprazada, para não atrapalhar muito o coisa. Não, desembargador Hermano, Vossa Excelência participa. Não, eu creio que não, Excelência, o que é? Hein? Não, porque Vossa Excelência ainda não tinha trabalhado funcionado, é porque tem alguns impedimentos e suspeição. Sim, então, na realidade... Deve ser um feito que eu tenho interesse. Então, fazer o registro da... Sim, tá certo. Então, Vossa Excelência vai para a suspeição também profissional. Não é para a doutora Ida, é porque os próximos ali. Certo, tá bom. Ok. Então, eu convoco a doutora Ada, a doutora Neise, a doutora Helena Rocha, para tomarem assento. Sim. Mas é em qual lugar, presidente? Dois, E quem alegou três, suspeição, quatro, né? Tá? 5, 6. Então. E passo a presidência ao desembargador Expedito. Assumo doutor Gilson. a presidência com muita honra. Qual é o feito? Independe de pauta? Vossa Excelência está com a palavra para identificar e julgar o feito, Excelência. Agravo regimental em mandado de segurança com liminar número 2015-001693. Agravante, Estado do Rio Grande do Norte. Procuradora, doutora Ana Carolina Monte Procópio de Araújo, OAB-RN. Agravado, Guiomar Isabel Cortez Guedes. Agravado também, Andréa Cavalcante Barbalho Souza Nunes. José Penha Filho. Liliana de Oliveira Borges. Nízia da Câmara Correia Marinho. Túlio Fernandes de Matos Cerejo. Advogado deste, doutora Andréa Lucas de Sena Castro, OAB-RN. Trata-se de agravo de regimental oposto pelo Estado do Rio Grande do Norte, em face da decisão monocrática proferida por este relator, por meio da qual foi deferido o pleito liminar para que fossem suspensos os efeitos da decisão proferida no processo administrativo número 244/2015, na qual o impetrado suspendeu e excluiu os pagamentos previstos nos precatórios registrados pelos números 1877/2 e 2094, retirando-os da ordem cronológica. Na peça recursal, o agravante insurge-se contra os termos da decisão monocrática proferida por este relator, alegando que o entendimento firmado no RE 561.836-RN alterou o que consta das decisões transitadas em julgado, agindo com acerto a autoridade impetrada, pois a decisão acima aludida deve prevalecer, aspas, sobre todos os julgados envolvendo a matéria, fecha aspas, SIC. Afirma que o cerne de toda a questão está na disputa entre a coisa julgada e a declaração superveniente de inconstitucionalidade, existindo assim um conflito entre valores constitucionais. Portanto, como regra maior, sustenta não se pode admitir que direitos individualmente reconhecidos se sobreponham à lei constitucional. Destaca que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a, aspas, única maneira constitucional de se efetivar a conversão da URV para os servidores públicos estaduais seria por meio da apuração dos valores
eventualmente devidos e sua absorção por reestruturações futuras, fecha aspas, SIC. Por isso, pagamentos efetuados com base em entendimento anterior ao que decidido pela Suprema Corte ocasionaria a execução de decisões contrárias à Constituição, violação dos princípios da legalidade, moralidade e isonomia, na medida em que se estaria ofertando tratamento desigual a situações idênticas. Assevera que a decisão proferida pelo presidente do Tribunal de Justiça obedeceu aos princípios da supremacia da Constituição, da isonomia e da prevalência do interesse público, legalidade e moralidade, na medida em que precatórios que versem sobre o RV poderão ser corretamente calculados e avaliados, SIC, evitando-se assim que não subsistam decisões afrontadoras do ditame da Carta Magna. Registra que há muito a ideia da relativização da coisa julgada, está consolidado no ordenamento pátrio, a demonstrar que tal instituto não é imutável, ou mesmo intangível, apontando dispositivos previstos na legislação que, no seu entender, embasam o argumento, a exemplo das disposições contidas no artigo 741, parágrafo 2, inciso 2, parágrafo 1 do Código de Processo Civil. Bem assim, o artigo 475, letra L, inciso 2, parágrafo 1º do mesmo diploma. Destaca julgados do Supremo Tribunal Federal que demonstram a força normativa da Constituição sobre a coisa julgada, aduzindo sobre a ausência do fumus boni iuris, bem como do periculum in mora, o qual não se encontra presente em virtude da natureza célere do mandado de segurança. Requereu, assim, a cassação da medida liminar deferida. É o que importa relatar. Voto. Por intermédio das razões do presente recurso, o agravante pede a cassação da liminar deferida ao argumento principal de que a decisão prolatada nos autos do processo administrativo já indicado foi acertada, uma vez consoante os postulados e ou princípios da supremacia da Constituição, isonomia, prevalência do interesse público, legalidade e moralidade. Pois bem, por oportuno, fazendo um breve resumo dos fatos, trata-se de mandado de segurança contra ato comissivo, supostamente ilegal, atribuído ao presidente do Tribunal de Justiça, o qual, atendendo a requerimento formulado pelo Estado do Rio Grande do Norte, no processo administrativo 244, suspendeu o pagamento dos créditos originários dos precatórios número 2005-001-1877, dígito 2, e 2005-002-094, dígito 2, excluindo-os da lista da ordem cronológica de apresentação de precatórios. Instada previamente a se manifestar, a autoridade impetrada diz que a decisão providenciada no processo administrativo visou a proteção ao interesse público, porque os valores assentados nos precatórios divergiam do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual, aspas, percentual será absolvido no caso de reestruturação financeira da carreira, fecha aspas, decidido sede de repercussão geral nos autos da RE 561-836-RN. Na decisão concessiva da liminar, que ora se pede a cassação, pontuei sobre a natureza administrativa do ato prolatado pelo impetrado, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, súmula 311. A assertiva confere ao presidente do tribunal a fiscalização e até correção de erros de cálculos em precatórios, sem, por óbvio, a interferência na matéria meritória soberanamente julgada. Frisei sobre a impossibilidade de que tais matérias pudessem ser modificadas em âmbito administrativo, ainda mais sem o exercício do contraditório e ampla defesa por parte daqueles que seriam potencialmente atingidos,
fato ocorrido no caso em apreço. Registrei que a Lei 6.612, declarada pelo Supremo Tribunal Federal, incidente, portanto, inconstitucional, não foi reconhecida pelas instâncias ordinárias, tendo as sentenças proferidas nas ações originárias sido exclusivamente fundamentadas na Lei Federal 8.880, estas confirmadas por este Tribunal de Justiça e geradoras dos precatórios excluídos da lista cronológica. Destaquei recente julgado da Corte Suprema, demonstrativo de que a tese da relativização da coisa julgada tem seu momento de aplicação em casos excepcionalíssimos, de modo que, aspas, superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo, não se revela apta por si só a desconstituir a coisa julgada. RE 59.29.12. Relatou o ministro Celso de Mello, da segunda turma daquele colegiado. Argumentei, outrossim, que o novo Código de Processo Civil menciona acerca dos elementos temporais e institutos jurídicos autorizadores da relativização da coisa julgada, motivada por posterior declaração de inconstitucionalidade, quais sejam a declaração antes do trânsito em julgado da sentença, por meio do cumprimento de sentença ou pela via rescisória, observado o prazo legal estabelecido de 2 anos. Refleti ainda que, perfunctoriamente, sobre os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, uma vez ciente pelas informações do impetrado de que o suposto ato ilegal havia sido praticado com fulcro em princípios ou postulados constitucionais, a exemplo da supremacia do interesse público, moralidade e impessoalidade, entendendo pela prevalência dos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. Constatei, assim, a efetiva presença do fumo boniuris com suporte nos argumentos acima postos, bem assim no periculo in mora, pois os precatórios foram incluídos em orçamento, com disponibilização dos recursos para adimpli-los, sendo a exclusão destes da lista cronológica ato detonador de grave risco para os impetrantes, assim como aos ditames preconizados na Constituição da República, artigo 100. O agravante, nas suas razões, limitou-se a alegar que no cotejo entre princípios e valores constitucionais, entre aspas, andou bem, fecha aspas, o impetrado com a medida providenciada, pois, aspas, a força normativa da decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida no acordo que julgou o RE 561-836-RN, há que prevalecer, negrito, sobre todos os julgados envolvendo a matéria e, portanto, há que ser observada a limitação lá prevista, diferente para cada carreira. Fecha aspas. Indago-me todos os julgados? Ora, a realidade posta na afirmação não encontra precedente na jurisprudência pátria, e ao enaltecer e indicar a força normativa da Carta da República como fundamento principal de sua irresignação, a medida antes a desrespeita, afrontando o seu postulado fundamental, que é a dignidade da pessoa humana. O argumento extremo, sem qualquer ressalva, preocupa do ponto de vista da segurança jurídica e torna temerário qualquer pronunciamento exalado pelo Poder Judiciário, na medida em que faz fornecer a autoridade de seus julgamentos e coloca o risco o próprio ordenamento constitucional. Ademais, é simplória a evidência dita pelo agravante sobre o reconhecimento pela Suprema Corte acerca da relativização da coisa julgada. Entretanto, a máxima não alcança a eternidade, ainda que as sentenças tenham sido proferidas com fulcro em legislação posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Há uma citação um pouco longa aqui, e para os senhores desembargadores, meu voto foi disponibilizado e os senhores poderão
fazer o cotejo. Mas há uma parte aqui em negrito que eu gostaria e peço permissão para ler. Decisão lá do Supremo. A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia ex tunc, como sucede ordinariamente com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada, não se revela apta só por si a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz em nosso sistema jurídico limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam in abstrato da Suprema Corte, doutrina precedentes. O significado do instituto da coisa julgada, material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado democrático de direito. São palavras do ministro Celso de Mello, da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. As sentenças definitivas prolatadas nas ações ordinárias que originaram os aludidos pregatórios transitaram em julgado nas datas de 30 de outubro de 2002 e 22 de abril de 2003. Nesse contexto, mais uma vez, crucial destacar que a norma local declarada incidente tantum inconstitucional pelo Supremo não foi utilizada para o julgamento procedente das referidas ações ordinárias que aqui tramitam. Esse outro ponto importante, não considerado pela autoridade impetrada. A mudança na interpretação quanto à absorção decorrente da reestruturação da carreira do servidor somente alcançará as ações em curso, como bem assinalado pelo relator ministro Luiz Fux, consoante pronunciamento contido nos próprios autos da RE 561836-RN, que transcrevo abaixo e vou ler apenas uma parte em negrito. É de se destacar, palavra do ministro, inicialmente, que o tema subjacente a estes autos, admitido em sede de repercussão geral, gravita em torno de uma tormentosa controvérsia, em que inúmeros servidores públicos são parte e que atualmente está sobrestando mais de 10 mil processos em nosso país. Nessa ordem de considerações, ao contrário do que alega o recorrente, não vejo a ponderação de princípios constitucionais como disputa, como se estivéssemos a cogitar de que um possui mais força do que o outro. Verifico, por assim dizer, que a prevalência de um sobre o outro visa tão somente o alcance e a efetividade da premissa perseguida pelo Estado de Direito, que é a justiça. Nesse pórtico, vê-se que a decisão combatida, além de demonstrar ocorrência do ato administrativo praticado, sem a observância dos ditames legais, foi baseada também na ponderação de princípios, tendo enaltecido o princípio da segurança jurídica, direito fundamental consagrado no artigo 5º da Constituição, o qual constitui garantia aos cidadãos a ser provida pelo Estado. Aliás, sobre a necessidade da ponderação de princípios no respeito aos direitos fundamentais constitucionais consagrados, Humberto Ávila, em sua obra Teoria dos Princípios, traz importante conclusão. Há uma transcrição que eu queria poupar os senhores julgadores disso, haja vista que meu voto está disponibilizado. Concluo, pois, que no Estado democrático de direito no qual estamos inseridos, a mitigação de direitos fundamentais não pode se dar à margem da observância de diretrizes e garantias individuais estabelecidas na Constituição. Por oportuno, colaciono as palavras do ministro César Peluso, prolatadas quando do voto vista proferido na ADI 2356, na qual debateu acerca da possibilidade de parcelamento da liquidação de precatórios. Nela, o eminente ministro bem assentou sobre a incorporação de direitos
do direito ao recebimento desses valores ao patrimônio subjetivo do credor. Aqui também vou ler só a parte em negrito, haja visto ser bastante longa a manifestação ministerial. Na verdade, expedido em execução definitiva, o precatório desse ato resultou ao credor não mero direito processual, mas direito subjetivo material de receber a dívida na forma, então, capitulada no artigo 100 da Constituição Federal, ou seja, até 31 de dezembro do exercício seguinte, o que representava vantagem econômica de perfil claro e indiscutível, incorporada como tal ao patrimônio jurídico da pessoa. Se lhe deu a emenda outro perfil, como não menos clara e indiscutível desvantagem econômica, submetendo o credor à moratória de até 10 anos, então, quando pouco mutilou o direito adquirido sob o império da norma geral. E mais adiante, e esse direito adquirido mutilou a emenda, porque aquela norma excepcional não se radica em nenhum fato extraordinário, capaz de justificar tal exceção, nem quando incompatível com a Constituição da República. Porque a inadimplência sistemática das fazendas públicas, cuja evocação é a única coisa concebível como escusa desse excesso de constituinte derivado, era e é fruto não de dificuldades financeiras súbitas e imprevisíveis, senão do permanente descaso administrativo e da rotineira prevalência de outros interesses sobre o dever de cumprir as decisões judiciais e a Constituição mesma. Não pagar precatórios sempre foi, entre nós, apanágio de má política. O grifo é meu. E fecha as aspas. Posto isso, reconheço e nego o provimento ao agravo interposto, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos. É como voto, senhor presidente. Desembargador Jorge Meira. Acompanho o relator. Doutora Neide Fernandes. Desembargadora Ada Galvão. Desembargador Vivaldo Pinheiro. Acompanho o relator, excelência, no seu bem lançado voto. Desembargadora Helena Rocha. Senhor presidente, antes do meu voto, eu quero pedir licença para cumprimentar todos os desembargadores, o procurador. E, mesmo tendo sido convocada, eu estou aqui muito honrada e aprendendo uma verdadeira aula. Desculpe. Que nos foi dada pelo eminente relator, que acompanha o voto integralmente, até porque antes li alguma coisa do processo, e embora hoje se esteja julgando meramente o agravo regimental, Vossa Excelência trouxe também, para aclarar ainda mais o seu voto, julgados e que me convencem totalmente de que Vossa Excelência está totalmente correto. É assim que eu voto. Pois não, excelência. Desembargador Ibonei Monteiro. Sem divergência. O Tribunal Unanimidade conheceu e negou o provimento. Não, do expedito. regimental. Vossa Excelência Desculpe, desembargador Glauber Henrique. Eu também acompanho o relator e parabenizo pelo brilhante voto. Desculpe, excelência. Acompanho o O relator. Tribunal Unanimidade conheceu e negou o provimento do agravo regimental nos termos do voto do relator. O acordo acompanha, excelência. O acordo acompanha. Lido e aprovado. Devolvo a presidência de Vossa Excelência, desembargador Milton. Eu recebo a presidência e quero agradecer a presença e a participação das juízas convocadas. Muito obrigado pela presença. Convoco os demais colegas e vamos retornar à nossa ordem regimental, iniciando pelo extrapauta. Pela extrapauta, temos o mandado de segurança coliminar 2014-019-7337, impetrante Cleginaldo Fernandes da Silva.
O relator originário é o desembargador Vigílio Macedo. Há um pedido de vista da desembargadora Judite. Está em mesa, Excelência? Com a palavra. O processo foi relatado a semana passada, acho que todos estão bem cientes. Ele já Mas tinha dito que podia ser submetido. tudo gira em torno da legitimidade da parte passiva da demanda. E como foi citado um precedente meu, eu pedi vista do processo especialmente para ver semelhanças porventura encontradas para poder expressar melhor o meu entendimento. De fato, ao julgar o mandado de segurança 2014-1378, dígito 7, ação com similar objeto e também impetrada contra o Procurador-Geral do Estado, este plenário rejeitou, por maioria de votos, a alegação de legitimidade passiva de causa, preliminar então defendida pelo impetrado em semelhantes termos. Não se ignorou naquele julgamento a previsão do artigo 33, inciso 4, da Lei Complementar 240 de 2002, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Norte e o Estatuto dos Procuradores do Estado, segundo o qual seria da competência específica da Procuradoria Fiscal e da Dívida Ativa a expedição de certidões negativas ou positivas em relação aos débitos inscritos na dívida ativa estadual. Houve, tão somente, a aplicação da exegese legal em sintonia com as circunstâncias do caso concreto, respeitando-se, inclusive, a possibilidade que a mesma norma estabelece no sentido da avocação, por parte do Procurador-Geral do Estado, de atos e competências afeitos a outros órgãos internos da Procuradoria. Artigo 11, parágrafo 3º da Lei Complementar 240, 2002, já citada. Ao enfrentar a questão com o casuísmo necessário, observou-se naquele feito, por meio de documentos juntados aos autos, que o ato coator não estava preciso e diretamente relacionado a uma conduta praticada por esse ou aquele órgão interno da Procuradoria, não havendo essa demonstração enfática, evidenciando-se assim um ato coator genérico de competência da Procuradoria do Estado, daí porque entendi pela manutenção do Procurador-Geral no polo passivo como autoridade máxima da instituição, até mesmo para preservar o direito então defendido, claramente demonstrado, e a celeridade do julgamento, no que fui acompanhado pela maioria da Corte e, inclusive, pelo representante do órgão ministerial. Compulsando este feito, no entanto, parece-me forçoso reconhecer uma peculiaridade que autoriza, em meu sentir, a adoção de entendimento diverso, na linha do voto proposto pelo desembargador relator, sem que isso represente um paradoxo em relação à posição antes firmada. É que, além da previsão legal já destacada, as circunstâncias fáticas do caso apontam para a ciência inequívoca, por parte do próprio impetrante, no sentido da competência da Procuradoria Fiscal e da Dívida Ativa do Estado em relação ao direito especificamente pretendido. Observando-se o documento de folhas 18, nota-se que o impetrante recebeu orientação expressa no sentido de que a emissão da certidão pretendida dependeria do comparecimento do contribuinte à Procuradoria Fiscal e da Dívida Ativa do Estado, tendo o mesmo redigido o ato declaratório de folhas 19, com o intuito de comprovar que esteve naquele órgão, entregando-o pessoalmente na própria Procuradoria da Dívida Ativa, o que se comprova pelo carimbo ali posto. Ao juntar, em seguida, novo documento pretensamente comprovatório da não emissão da certidão pretendida, com data posterior ao referido comparecimento, o impetrante acaba por enfatizar que o ato coator omissivo, caso porventura existente, seria de fato da autoridade por ele diretamente provocada, não havendo razões fáticas para, na hipótese dos autos, estender essa legitimidade ao Procurador-Geral do Estado.
Sendo assim, entendo consentâneo com os elementos dos autos o acolhimento da preliminar suscitada, razão pela qual acompanho o entendimento do relator para denegar a segurança e julgar extinto feito sem resolução de mérito ante a ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora. É como eu voto, excelência. Já haviam votado, acompanhando o relator, pelo acolhimento também da preliminar, desembargador Ibanez, o desembargador Glauber, Rego, o desembargador Gilson, doutor Jarbas e o desembargador Mauri. Desembargador Expedito, como vota? Desembargador João. Desembargador Vivaldo. Desembargador Saraiva. Igualmente, senhor presidente. Desembargador de Lermano não estava presente no julgamento, se sentisse habilitado, ou então pode dispensar. Então, ok. A desembargadora Zeneide também da mesma forma. Acompanha o relator. Então, a unanimidade de votos. O segundo... A juntada do voto visto, viu, excelência? Eu já mandei. Ok. Deferido. O segundo é o mandato de segurança eliminado 2015-000783, impetrante Gleides Rodrigues Dantas e outros. O relator desembargador Glauber, é um pedido de vista antecipado do desembargador Expedito Ferreira. Está em mesa, excelência? Da excelência. Com a palavra. Excelência, é de simples, diz lindo esse mandato de segurança. As promoções na Polícia Militar se dão em 21 de abril, 20 de agosto e 25 de dezembro. São as 3 datas de promoções da Polícia Militar. Certo? Para ser oficial da polícia, o candidato entra no curso de oficial da polícia, que são 3 anos, a homologação do curso, e é feita a lista de antiguidade do primeiro colocado ao último, certo? E ele é promovido a aspirante oficial. Ele tem um interstício de 6 meses para ser promovido a segundo-tenente, certo? Que as promoções de segundo-tenente até capitão se dão por antiguidade, certo? Só por antiguidade, de segundo-tenente até capitão. A notícia dos autos, de acordo com o boletim reservado no 17, identifica 41 vagas na patente segundo-tenente para promoção a ser realizada a 21 de agosto de 2013, certo? Havia na Polícia Militar, na época, 16 aspirantes oficiais que tinham completado o interstício e foi reconhecido que ele estava apto para ser promovido na data de 21 de agosto de 2013, certo? As promoções não ocorreram, como várias outras, dizendo que o Estado, devido para o financeiro, para o resultado fiscal, não ia promover ninguém, certo? Há 2 mandatos de segurança, um da relatoria do desembargador Nilson, em data de 20 de agosto de 2014, certo? Que determina que o Estado promova os primeiros 8º ao posto de segundo-tenente a partir de 21 de agosto de 2013, data que eles completaram o interstício de 6 meses e ficaram aptos para a promoção. Há outro mandato de segurança do desembargador Dilermano Mota, que é o relator, de 15 de abril de 2005, dois outros impetrantes, que determina que a promoção seja retroativa a 21 de agosto de 2013, certo? O desembargador Glauber, que a conclusão dele é no mesmo sentido, excelência.
e eu vou acompanhar o relator em todos esses termos do voto dele, que é 21 de agosto. Não tem nada a ver com o processo administrativo. O processo foi concluído e a promoção foi realizada de 21 de agosto de 2013. Eles estavam aptos a partir dessa data, certo? Onde eles completaram os 6 meses de interstício. Há precedentes já nesse tribunal e eu acompanho o relator nesses termos, excelência. Só para esclarecer, nesse caso, eu trouxe 2 conclusões, porque a intenção era de pacificar, porque tinha precedentes, considerando como a data para efeitos da promoção, quando o processo administrativo estava na mesa do governador, e tinha precedentes como aqui bem registrado pelo desembargador Expedito. E eu acho que a conclusão... A data lei diz que é 21 de agosto. 21 de Ficou agosto. lá na Então, mesa do governador, ele das minhas pediu 2 a conclusões que promoção. trouxe, eu... Adere à colocação do desembargador Expedito. É retroativa 21 de agosto de 2013. de agosto. A data, senão, vai Que é ficar a data que a lei mais prevê, antigo do que outros. A antiguidade de aspirante é aquela da homologação do concurso, do primeiro até o último. Quando ele atingiu os O critérios. interstício, não 21 de concordo. agosto é o boletim. O financeiro, não. Financeiro É a partir o da A Estado partir da impetração. A da partir impetração, 21 de agosto, que é a data da promoção. Para efeito- Eles completaram o interstício a partir E de se corrige uma injustiça muito grande com os oficiais, são promovidos 21 de agosto de posteriormente. 2013. O direito deles porque senão vai ficar um mais antigo e outro menos antigo. Perfeitamente. Certo que a antiguidade é ordem de homologação do concurso, do primeiro até o 16º. Se promover um 21 de agosto e 8 de setembro, outubro, aí vai perder a ordem de antiguidade. E a promoção segundo tenente até capitão é por antiguidade, não é promoção merecimento. Então, retorna, porque foi uma antecipação de pedido de vista do desembargador Expedito, retorna na ordem regimental, desembargador Gilson. Acompanha. Desembargador Gilson, acompanha. Doutor Jorge, Vossa Excelência não estava presente no início do julgamento, mas se sentir-se habilitado, pode votar com as discussões. Acompanho o relator. Desembargador Amauri. Também, Excelência, acompanho. Desembargadora Judite. Desembargador João. Desembargador Vivaldo. Desembargador Saraiva. Desembargador de Lermano não estava presente, mas pode acompanha. Desembargadora Zeneide. E desembargador Ibanez. Terceiro, mandado de segurança com liminar 2014-019-7980, relatoria do desembargador Amauri Moura. Está em mesa, Excelência? Está em mesa, senhor presidente. Mandado de segurança, impetrante Joel Alves da Rocha, impetrado secretário de Administração de Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte. O relatório é o seguinte, senhor presidente. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Joel Alves da Rocha, contrato omissivo supostamente legal atribuído ao secretário da Administração de Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte, contando com o ente público interessado no Estado do Rio Grande do Norte. Em suas razões, aduz o impetrante o seguinte: que ingressou no serviço público como técnico especializado em 20 de novembro de 1984, em razão de ter atingido a idade limite para aposentadoria compulsória, foi impossibilitado de permanecer exercendo as suas atividades ordinárias, sendo que em 9 de janeiro de 2012 requereu junto à Secretaria de Administração e Recursos Humanos a aposentadoria compulsória na forma da lei. B. A referida aposentadoria foi procedida atendendo aos requisitos legais, conforme faz prova o processo número 3981 de 2012, tendo sido formulada a resolução administrativa número 279, de 8 de fevereiro daquele mesmo ano, e seu ato de aposentadoria publicado no Diário Oficial do Estado em data de 29 de fevereiro de 2012, alterada pela resolução administrativa 1615, de 15 de junho daquele ano, publicado no Diário Oficial de 13 de julho, percebendo os seus proventos calculados em razão do vencimento do cargo de assistente administrativo nível 9, acrescido de adicional tempo de serviço de 25%, gratificação de risco de vida e complemento salarial a agente e escrivão de polícia, o que correspondeu ao valor total no mês de junho de 2014 a R$ 4.281,45. Diz que no pagamento referente ao mês de julho de 2014, assombrou-se ao consultar seu contra-cheque,
eu estou lendo como está na inicial, e percebeu que os seus proventos haviam sido reduzidos abruptamente para R$ 1.803,27. E, ao buscar esclarecimento da redução dos proventos, obteve acesso ao procedimento da aposentadoria, nele constatando que a administração pública não reconheceu o direito do servidor ao exercício do contraditório e da ampla defesa, pois o valor de R$ 4.281 pago pelo período de 2 anos ininterruptos foi reduzido de modo unilateral e sumário, sem que o petrante tenha atendido aos postulados do devido processo legal, ante o evidente reflexo na esfera de seus interesses individuais com redução salarial. Postula a concessão da medida liminar para assegurar o direito ao percebimento dos proventos conforme o ato aposentador originário, bem como a devolução da diferença dos valores pagos a menor nos meses de julho, agosto e setembro de 2014, no importe de R$ 7.434,54. No mérito, requer a concessão de segurança para o fim de confirmar os termos da liminar, pede também concessão de justiça gratuita. Juntou os documentos de folhas 17.205, foi diferida a gratuidade, notificada a autoridade para prestar informações apresentadas, as folhas 210 e 212, sustentando em síntese que a aposentadoria do servidor tem por fundamentação legal prevista na emenda constitucional número 41, o que reflete de maneira desfavorável nos proventos do impetrante em virtude de não atingimento do tempo de contribuição de 35 anos nos termos do artigo 201, parágrafo 7º, inciso 1 da Constituição Federal, ocasionando, por conseguinte, redução no valor de sua aposentadoria comparativamente ao que percebia em atividade. A liminar foi indeferida, houve agravo regimental, o Estado ingressa no feito, o pleno desta Corte negou provimento ao agravo regimental, indeferida a liminar, ele agravou regimentalmente e a Corte manteve a minha decisão no sentido de negar a liminar. A 6ª Procuradoria opinou pelo conhecimento e denegação da ordem ao relatório no que importa, senhor presidente. Em discussão, relatório aprovado. Bom, senhor presidente, e resumindo, até mesmo nos termos da liminar já indeferida, pelas razões ali impostas, o que trata aqui houve um manifesto e grosseiro equívoco quando da aposentadoria do servidor. Que foi, na época, considerado como aposentado pelo tempo integral, quando, na realidade, ele não tinha os 35 anos de serviço, que, via de consequência, lhe garantiam a percepção do seu salário na forma integral. A administração constatou, procedeu à devida revisão e, consequentemente, reduziu, eu não vou dizer que reduziu, porque, na verdade, ele estava percebendo a mais, quando a administração, por equívoco, o aposentou com seus vencimentos integrais, o fez indevidamente, e depois corrigiu, fazendo com que ele começasse a perceber os vencimentos a que, de fato, tinham direito, quer dizer, proporcional ao tempo de serviço. Ele mesmo juntou a documentação toda juntada ao processo de aposentadoria, foi juntada por ele, de maneira que eu não vejo ilegalidade na prática do ato. Inclusive, a própria Procuradoria faz referência, em seu parecer, a questão quanto a uma possível devolução do que ele percebeu a mais. E afasta essa possibilidade porque considera que ele recebeu de boa fé e tal. E o equívoco foi da própria administração, e eu não vejo aqui ilegalidade praticada pela administração, muito pelo contrário, o fez no cumprimento do seu dever e também no direito que tem e dever de retificar os seus atos quando eivados de vícios ou de erros. Então, trago aqui, inclusive, alguma jurisprudência nesse sentido, do Superior Tribunal de Justiça, e concluo, senhor presidente, em consonância com o parecer, denegando a ordem. É como voto, senhor presidente.
Algum esclarecimento à conclusão do relator? Alguma observação? Só, senhor presidente, que ele passou 2 anos nessa condição, mesmo depois de aposentado, passou 2 anos recebendo como ativo força. Só complemento de informação. Então, proclamando a unanimidade de votos. Na verdade, ele Quarto, estava mandato de recebendo- segurança com liminar 2014-012 dos 147.9, petente Maria Laudino dos Santos, relator do desembargador expedito. Chaimez, excelência. Sim, excelência. Com a palavra. Fez já identificado Vossa Excelência, as mandatos de segurança, ela é enfermeira, fez concurso para a saúde pública na região de Açu, Excelência. Há uma preliminar legendada passiva Caldo, secretário de Administração, Recursos Humanos, suscitada de ofício pelo relator. Precedente desse tribunal, eu estou também levantando essa preliminar. E peço o opinamento do Ministério Público, Excelência. Pois não, Excelência. É em consonância, não é? Em consonância. E aí eu indago se há alguma observação, algum esclarecimento. Excelência, candidato aprovado dentro do número de vagas prevista no edital de convocação do certame. Prazo de validade do concurso expirado. Direito subjetivo à nomeação imposto. Direito líquido certo consegurado. Precedente desse Tribunal de Justiça, Excelência. Concessão da segurança que se impõe, Excelência. Algum esclarecimento? Então, é unanimidade. Quinto, mandado de segurança 2014-014-625-1, desembargador João Rebouças, relator. Está em mesa, excelência. Está em mesa, senhor presidente. Com a palavra. Petente Robervan Lima de Medeiros, petente da governadora. Senhor presidente, é caso idêntico ao desembargador Expedito acabou de relatar, de respeito ao concurso para cargo de enfermeiro, região de Açu, aprovado dentro do número de vagas, esperado o prazo do concurso, em sintonia com a 20ª Procuradoria. Estou concedendo a ordem. Uma preliminar aqui de ausência de pronunciamento, aliás, de diferimento do pedido de justiça gratuita, mas que foi diferido. Por isso que eu tornei sem objeto. Estou concedendo nas termos precedentes. Alguma observação? A unanimidade. Desembargador João, o seguinte, e o sexto também. Está em mesa, senhor presidente. Impetrante Ailton Francisco de Santana, o impetrado é o comandante-geral da Polícia Militar. Esse mandato de segurança tem uma peculiaridade que eu vou pedir permissão a Vossa Excelência aos ilustres pares para esclarecer. O impetrante, ele adquiriu o direito, pelo percurso de tempo, a ser promovido de primeiro sargento para subtenente, e entre esse prazo que ele adquiriu, o tempo que ele adquiriu, para o dia 21 de abril, que era o ato solene de promoção, ele completou 54 anos e foi jubilado. Ele me pediu a liminar, eu concedi a liminar para que ele não fosse jubilado até ser promovido a subtenente, porque ele adquiriu o direito antes do dia da solenidade. É a peculiaridade que tem. Aqui, eu estou em 54 anos de idade. Aqui, em sintonia com a 20ª Procuradoria, eu estou concedendo a segurança. Confesso aos eminentes pares que eu não encontrei nenhum precedente sobre. Entrei no Dr. Google, tentei, não encontrei nenhum com essa especificidade. Essa lei começou. Diminuiu aquele prazo, né, de permanência. Exato. Há vários mandatos. Ele tem, inclusive, o dobro do prazo, vamos dizer assim, 2 anos, ele tinha 4 anos e 8 meses para a promoção. Adquiriu o direito antes, né? Pois é. Né? Vou fazer esse esclarecimento por causa disso. Algum esclarecimento a mais?
abril, agosto e dezembro. E ele pretende a promoção em fevereiro, que foi é a data em que ele implementa o tempo para transferência para a reserva. Minha preocupação está, embargador Rebouças, que se nós deferirmos que a promoção pode ocorrer fora dessas datas... Não, eu não decidi dessa forma. Eu concedi eliminar para que ele não fosse jubilado, mas disse que ele ia ser promovido dia 21 de abril. Aí, nesse aspecto, eu tenho outra discussão. Estou dizendo como eu entendi. Estou dizendo como eu entendi. Tá certo. Se o enfoque é esse, eu tenho outra discussão. Porque ele cumpriu o prazo em dobro por causa disso. O jubilamento é por força de lei. Então, se é por força de lei, ele não tem direito a permanecer aguardando data de promoção. Eu acho que ele tem, porque ele tem o direito adquirido. Ele completou o tempo e consolidou o direito dele na vigência da lei que disciplinava a matéria da época. Quando ele completou o tempo. Eu entendo dessa forma. Sim, mas, né? Mas todos aqueles as opiniões que implementaram o direito a se aposentar, o ato de aposentadoria se dará na data prevista na lei. Essa é a minha discussão. Sim, claro. Né? Todos aqueles que anteriormente implementam o interstício para aposentadoria, e nesse caso por antiguidade, exclusivamente por antiguidade, quer dizer, completam... E é por antiguidade. Completam a antiguidade e esperam a data prevista na lei para a aposentadoria. Mas a hipótese dele é ser jubilado. Ele está discutindo o jubilamento. Então, a discussão dele é somente o jubilamento. Eu estou fazendo a distinção do embargador Rebouças, senão eu estava concordando inteiramente com o voto de Vossa Excelência. É que assim nós abriremos um precedente para fazer promoção fora das datas especificamente previstas em lei. Embargador Ibanez, permite? Permite. Ainda que o raciocínio fosse esse, com a devida vênia, eu consideraria, porque é uma questão de justiça, que penso que, como dizia o embargador, é uma casa de justiça, se sobrepõe à lei, não é? Claro, com a devida fundamentação, com datíssima máxima vênia, eu consideraria, para se fosse o caso de quebrar a data, porque o direito, ele fez nascer o direito, e negar um direito já adquirido, eu consideraria, ainda não, mas eu acompanhei integralmente. Eu considero eliminar antes do prazo, inclusive. Ele estava, inclusive, por força da liminar, ele estava no exercício, e estava no direito, o prazo de 2 anos, estava... Com 4 anos e 8 meses. Mas eu entendo, eu tive essa mesma preocupação, tive essa mesma preocupação. Eu tenho a preocupação. Mas na linha de entender que ele adquiriu o direito, eu digo, eu não vou permitir que, por causa de uma solenidade ou de uma formalidade, ele seja prejudicado por causa disso. Tá, então eu vou divergir, porque no mandado de segurança o direito tem que ser líquido e certo. Se fosse ação ordinária, você pode argumentar. Aqui tem que ser líquido e certo. Então, eu estou vendo que os dois argumentos estão em confronto com a lei. Eu voto pela denegação da segurança. Alguém mais gostaria de fazer alguma consideração? Senhor presidente, me parece que a questão do embargador Ibanez é no tocante ao jubilamento, a jubilação. Na verdade, ele tinha direito à promoção adquirida em fevereiro, meses antes. Então, talvez, não sei, se essa matéria tivesse vindo às minhas mãos, eu teria mandado que se promovesse, independentemente da ocorrência ou não do jubilamento. E o que ele quer, na verdade, é a promoção. Mas se fosse essa hipótese, ele também entendia que o dia 21, que é legal, que era da promoção, não podia promover antes. Mas nós acabamos de julgar, fazendo promoção com efeito retroativo, é o mesmo caso. Sim, mas na data prevista. Sim, mas ele teve direito em fevereiro. Vossa Excelência retroagiu do seu voto e todos nós retroagimos. Então, nesse particular, independente da questão do jubilamento, eu acho que sim, ele tem direito à promoção. Ele perdeu porque foi jubilado, porque não saiu no dia que ele merecia a promoção. Não sei se eu me fiz entender. Não discuto porque eu não tenho interesse no resultado, eu só exponho minha fundamentação. Mas, a propósito disso, imagine, Vossa Excelência, se a regra da aposentadoria compulsória mudar daqui a 30 dias, eu tenho o direito de permanecer aguardando a compulsória por 30 dias, para não me aposentar compulsoriamente. Não, mas essa compulsoriedade que eu estou questionando, que eu estou concordando. Promoção, essa compulsoriedade eu estou concordando com Vossa Excelência. Isso aí eu estou concordando. Então, em mandado de segurança, sigo o que está na lei, porque aqui não é, me parece, uma questão de justiça, é questão de legalidade, porque é direito líquido e certo. Um colega do Tribunal de Justiça da Amazônia disse por isso que o nome é Tribunal de Justiça.
Justiça não é tribunal de leis. Mas eu não concordo com essa justiça, porque uma justiça fora do sistema legal passa a ser arbitrária. A justiça conceitual que eu entender que é justo. E aí Vossa Excelência pode entender diferente, que justiça tem... que o justo é diferente do que eu entendo que é justo. Então, O justo tem que ser legal. Eu prefiro o ordenamento Eu aprendi que o jurídico justo é a decisão da maioria, que é o que prevalece. Ok. E me parece que há uma incoerência aí na própria lei, quando ela fixa essas datas. Ela estabelece tempo de permanência de cada oficial militar, ou oficial ou não, para que, perfectibilizado esse tempo, ele obtenha o direito à promoção. No entanto, estabelece, por outro lado, uma data para que essas promoções sejam realizadas. E o legislador, me parece, esqueceu exatamente de dispor sobre essa lacuna. Desembargador, Quer dizer, as agora pessoas mesmo, que... A gente está aguardando, né? Agora em maio, que seria dia X, até não saiu nada. Pois é, então, foram promovidos. ele adquire o direito à omissão, né? À omissão, não é, legal, e também da própria atuação da administração, diga-se, do comando da Polícia Militar, em não promover. Ele fica numa espécie de limbo, não é? Porque adquiriu o direito, reuniu o direito à promoção e não a obteve, e depois é prejudicado, não é? Porque a lei diz que ele só pode ser promovido em datas previamente estabelecidas. Também. Se eu tivesse que julgar, como eu disse, eu negaria a permanência dele. No entanto, asseguraria a promoção retroativa, como nós fizemos. Sim. Esse foi o entendimento que eu tive também, desembargador Saraiva. Eu acho que não importaria para o resultado a questão da permanência, o jubilamento. Aí atenderia a preocupação do desembargador Ibanez. Porque ele já tinha adquirido o direito. E era só o efeito Se ele retroativo. tivesse sido promovido à época, ele só se aposentaria aos 56 e não aos 54. Ele seria jubilado 2 anos depois. 7 anos e meio. Ainda tem mais essa particularidade. Certo. Compreendeu, doutor? Como sargento, ele teria que ser jubilado aos 54. Se ele tivesse a sub, Ele iria para 56. 56, então ele foi altamente prejudicado. Porque se nós estamos considerando que é automático a promoção naquela data, ele já tinha tido direito. Inclusive, aqui foi retroativo a abril, mas em dezembro do ano anterior ele já tinha direito. Então, já poderia... Em fevereiro, pois é. Então, proclamando o resultado, a Corte, por maioria, concedeu a ordem, nos termos do voto do relator, vencido o desembargador Ibanez, que é denegável. O 8º é da minha relatoria, e eu passo a palavra à presidência do desembargador Amauri. Pois não, senhor presidente, assuma a presidência e passo a palavra a Vossa Excelência para identificar e relatar em seguida. É o mandato de segurança 2013-010-147-4, voto disponibilizado, tem como petrante Gessione Rodrigo Pinto de Souza. A matéria que trata de magistério estadual de promoção ao cargo de professor. E eu digo o seguinte, Administrativo Processual Civil, mandato de segurança, magistério estadual, promoção ao cargo de professor permanente, nível 4 e progressão funcional consequente reajuste salarial, correspondente à nova classe. Não implantação pela administração, ato omissivo que não encerra a teratologia em razão da necessidade de cumprimento do disposto no artigo 45 da Lei 322 de 2006 e da feitura da avaliação de desempenho após o término do estágio probatório por parte do servidor. Direito líquido e certo não é evidenciado. Ordem concedida, conhecida, porém denegada. E digo aqui na subemenda que o professor especialista de educação que se encontra na classe inicial de carreira do magistério e vem adquirir a nova titulação terão direito à promoção desde que vencido o estágio probatório, não vier a administração
desde que, vencido o estágio probatório, não vier a administração proceder à feitura do ato no ano seguinte e aquele que o servidor encaminhar o requerimento administrativo com os documentos necessários à comprovação da nova titulação, segundo o vaticínio no artigo 45, parágrafo 2º da Lei Complementar 322. O que inocorreu na espécie, já que o tempo da impetração não havia decorrido o aludido interstício. Ademais, a progressão funcional depende de avaliação do desempenho do servidor, a qual somente é feita pela administração anualmente, após o término do estágio probatório. Então, nesse caso, ele não demonstrou o direito líquido de certo, razão pela qual denego a segurança. Pois não, indago da Corte, se há alguma divergência? Senhor presidente, tem palavra, vou fazer um senhor. esclarecimento aqui em relação a um julgamento ocorrido na sessão passada, que é dessa matéria, e naquela ocasião, o processo de relatoria do desembargador Expedito, eu suscitei a preliminar uma questão prejudicial de decadência, e que seria a hipótese aqui que a progressão funcional de professores justamente a matéria discutida naquela ocasião. Embora a decisão da Corte tenha sido, por maioria, rejeitando a decadência, esclarecer, desembargador Amilcar, que nessa hipótese aqui, eu não suscito decadência. É que aquele processo era diferente deste, e deste da relatoria do desembargador Rebouças, que não está em mesa. Naquele processo discutido, decidido semana passada, a parte pedia a progressão para a letra J com base na Lei Complementar 49, revogada pela 322. Letra J. Na 322, tem também a progressão para a letra J, por critérios diferentes. Então, o prazo, e neste processo da relatoria do desembargador Amilcar, o pedido é para a progressão para a letra J, com base na 322, não dá decadência. Sim. Tá? Então, a sutileza da diferença do julgamento da semana passada para este é exatamente essa. A fundamentação do pedido naquele processo era pela Lei Complementar 49. Mesma progressão, mesma situação que nós estamos discutindo neste aqui. Então, eu ainda estou só na decadência, porque o relator denega a segurança. Por falta de provas é outro argumento. Então, a Corte decidiu, por maioria, que não havia decadência. Exatamente essa hipótese aqui, da 322, que não há decadência. Então, ali foi isso, talvez eu não tenha sido claro na explicação. A Lei Complementar 49, quem pede progressão com base na 49, a meu ver, há decadência. Quem pede com base na 322, não há decadência. Então, esclarecido esse ponto, senhor presidente, eu concordo com o relator, porque aí é questão de prova. Pois não, excelência. Senhor presidente, só para esclarecer. O 7, que é de minha relatoria, que é a mesma matéria, eu não coloquei em mesa porque ontem na Câmara o desembargador Amilcar pediu vista de um processo idêntico a esse progressão horizontal para a letra G de professor, porque nós ficamos de analisar se o tempo que o professor se referia, que tinha completado para ter o direito, se estava enquadrado ou na 49 ou na 322. Exatamente. Então, para caracterizar ou não. Essa é a distinção que por isso que eu não coloquei mesmo. Mas quando o pedido é pela 322, claro, a letra J, segundo a regra da 322, acabou, não reconhece a decadência. Se é segundo a regra 49, da 49, aí essa já foi revogada, claro, então eu vejo decadência. É isso aí. Pois não. Mais algum esclarecimento? Nenhuma divergência quanto ao voto? Não. Proclamo, então, a unanimidade de votos, denegou a ordem nos termos do voto do relator. Ao seguinte também, na relatoria de Vossa Excelência, né, desembargador Amilcar? Não. Aqui não tenho mais, só tenho esse. Desculpa, é do desembargador Dilermando, eu devolvo, então, a presidência a Vossa Excelência. É o mandado de segurança 2015-0015-595, da relatoria do desembargador Dilermando, tem como petrante Jardel Kleber de Araújo. Suspeição da desembargadora Judite. Está em mesa, Excelência? Está, Excelência. Uma palavra. Na verdade, Excelência, são dois mandados de segurança que têm a mesma pretensão, a questão de fundo é a mesma. O primeiro deles é o 9 da pauta. Eu alego a suspeição no 10º. 10. E registrar a suspeição da desembargadora Zeneide no 10. Eles têm a mesma situação. É o 9 a 2015, 0015-595, onde é impetrante Jardel Kleber de Araújo. E o 10 é o 2014-012-089-3, onde são impetrantes os primeiros tenentes Leonardo de Oliveira Freire, Paulo Sérgio Silva de Souza, Moab Batista de Lucena, Luiz Felipe Câmara Costa e Arthur Fernandes Diniz. Ambos, Excelência, são situações de primeiro tenente
que, desde abril de 2012, preencheram os requisitos para a promoção a primeiro tenente. Aliás, de segundo tenente para primeiro, ambos preencheram os requisitos. E, inclusive, um fato interessante é que a autoridade coatora, quando instada a se pronunciar, em momento algum o ente público questionou a questão do preenchimento dos requisitos. Somente se limitou a dizer que não fizeram a promoção em razão de questão do limite prudencial. São então, na esteira dos precedentes, 1.200 perfeitamente, eu estou concedendo a segurança para a promoção imediata, disposto que conceda a segurança pretendida, determinando que a autoridade proceda à promoção dos impetrantes em ressarcimento de pretensão, pelo critério de antiguidade ao posto primeiro tenente da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, a contar de abril de 2012, com efeito financeiro, a data do ajuizamento da ação, né? Então, na esteira dos precedentes, inclusive por fatos precedentes do nosso Tribunal de Justiça. Armando, só a questão dos demais efeitos a partir da data. Não, só da data. Vou destacar isso ali. Não, está destacado, já está destacado, eu li, acabei de ler. Não é? Com efeito financeiro, a data do ajuizamento da ação. Mas os demais a partir da data que ele adquiriu, vai ser requerido a promoção. Claro, está aqui também, está dito também, está claro também. 2012. Desde 2012 estão preteridos. Desde 2012. São dois. Ainda tem o 11, Excelência, que é da minha relatoria também. Viu, Mauri? É esse detalhe que a gente vem discutir para saber se essa Posso fazer, Excelência? todos ficaram só para não prejuízos. E é o 10. O 11, posso, né? Pode. O 11 é o mandato de segurança 2015, 000-1022, onde é impetrante Maria de Fátima Diniz e impetrante do governador. É uma hipótese de... a ementa parece que é devidamente esclarecedora. Concurso público, convocação e nomeação de candidata, mediante publicação apenas do Diário Oficial. Decorreu um lapso de tempo de 4 anos. Aquela hipótese, né? 4 anos depois é que ela foi chamada pelo Diário Oficial, apenas pelo Diário Oficial, e na esteira dos precedentes, eu estou concedendo a segurança. Nós temos vários precedentes deste tribunal, né? Depois de 4 anos, foi chamado só pelo Diário Oficial. Acompanhar 4 anos do Diário Oficial dia a dia é complicado, né? O tribunal tem vários precedentes. Há precedentes. Perfeitamente. Viu, pastor, só a propósito do primeiro julgamento, eu acho até que a questão dos demais efeitos não financeiros a partir da data é questionável, mas de maneira de ação ordinária. Perfeito. Sim, porque o mandato de segurança, os efeitos pretéritos não existem. Os efeitos financeiros alguns acham que perderam totalmente, não. Eu acho que é questionável, é discutível. Sim, mas na via própria, mas na via ordinária. Todos de acordo, apenas fazer a referência que no mandato de segurança no 10º, a desembargadora Judite participou, viu? A desembargadora Zeneide da suspensão. Desembargadora Zeneide só no 9. Desembargadora Zeneide, do mandato de segurança 2015, 80 dígito 0, está em mesa, Excelência? Está em mesa. A impetrante é Ellen Caroline, da Costa Baixa, senhor presidente. E é igual aos outros que nós já julgamos agora, ela é concurso público para provimento do cargo de técnico de enfermagem, e eu estou julgando com os precedentes. Eram 111 vagas, né? Ela passou no 51º lugar, por fim, né? Expirou o prazo em 13/7 de 14. Eu estou julgando com os precedentes, senhor presidente. Algum esclarecimento? Então, proclama a unanimidade. 13º mandato de segurança condenado 2014-024-1087, Ana Maria Nelson Santos Cavalcante da Rocha, relator desembargador Glauber Rego. Em mesa, Excelência. Está em mesa, senhor presidente. Com a palavra. E aqui tem vários precedentes. A impetrante é médica e pretende a aposentadoria especial. O exercício de atividade em condições insalubres nos termos do artigo 57, parágrafo 3º da Lei 8.213/91. A comprovação do alegado, os precedentes aqui que eu trago no meu voto, senhor presidente. Um da relatoria do desembargador Expedito Ferreira, julgado em 6 de maio de 2015. Mandato de segurança 2014-017-852, dígito 6. Mesma situação, também pela concessão. Um outro aqui, da relatoria, desembargador Gilson Barbosa,
unanimidade aqui, julgado em 29 de abril de 2015. Mandado de segurança 2014-019-747, dígito 8. Um outro da relatoria, desembargador João Rebouças, julgado em 1º de abril de 2015. Mandado de segurança 2014-018-818, dígito 7. Um outro da relatoria da desembargadora Judite Nunes, julgado em 11 de março de 2015. Mandado de segurança 2014-018-819, dígito 4. E um outro aqui da relatoria do desembargador Ibanez Monteiro, julgado dia 24 de setembro de 2014. Mandado de segurança 2014-013-581, dígito 8. Todos os precedentes pela concessão da segurança, como estou fazendo com uma pequena ressalva aqui, senhor presidente, porque é impetrado somente o secretário de Saúde. Eu só, antes de Vossa Excelência concluir o voto, eu vou passar a presença do desembargador Amauri, porque é impetrante, eu já havia reverbado a suspeição em um processo anterior, estava verificando agora. Então, passou a presença do desembargador Amauri para concluir o seguir no julgamento. Pois não, senhor presidente, assumo, presidente. Eu estou concedendo... Vossa Excelência está concedendo a ordem. Segurança, senhor presidente, mas deixando registrado que apontado como impetrado somente o secretário de Saúde. E, de acordo com o decreto estadual 11.519, esse ato seria complexo e tendo a sua última etapa do secretário de Administração. Então, aqui eu estou concedendo para que o secretário de Saúde ultime as suas providências no sentido de fazer o encaminhamento ao secretário de Administração. É como voto, senhor presidente. Ok. Mas reconhecendo o direito a... Reconhecendo o direito. Ok. O indago da Corte, se alguma divergência, algum esclarecimento? Senhor presidente, Todos aqui na minha linha de entendimento, eu divido que acho que há necessidade de um laudo parcial atestando exatamente essa insalubridade. Não deixe dúvida. Pois não, Vossa Excelência. Eu estou divergindo e peço a juntar de minha razão. Ok, denega a ordem. Os demais estão de acordo com o relator? Proclama o tribunal, por maioria, concedeu a ordem nos termos do voto do relator, vencido o desembargador Saraiva Sobrinho, que a denegava. Eu devolvo a presidência a Vossa Excelência. Receba a presidência, prosseguindo, vamos aos feitos que independem de pauta. Desembargador Amauri, algum feito que independe de pauta? Não, Excelência, não tem. Desembargadora Judite. Desembargador Expedito. Desembargador João Rebouças. Com a palavra para todos que independem de pauta, porque vai mais rápido. Tem agravo regimental em ação rescisória, que é agravante é Itaú Seguros S.A. e agravado Antônio Pereira da Silva. A ação rescisória foi indeferida inicial porque não trouxe a certidão de trânsito em julgado. Eu, na esteira dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, cito vários aqui, inclusive do Supremo Tribunal Federal, indeferia inicial, cito um precedente, inclusive, de Vossa Excelência, senhor presidente, do dia 14 de janeiro de 2015, e estou mantendo a decisão e submetendo aqui a julgamento da Corte. Qual esse é qual, Excelência? Foi. Mas eu digo assim, só a identificação, Antônio Itaú Seguros S.A. e pasta Antônio Pedro da Silva e só... Maria de Lourdes Alves da Silva. Não, é o número dele, porque na pasta de Vossa Excelência como está, é o 4530, dígito 9. 2015, 004530, dígito 9. Ok. Com a marca de Pedro Velho. É isso. Sim. Foi isso. Porque Dar uma checadinha nisso. pelo menos alguns tribunais têm admitido a intimação para que ela, não é? Deixa eu dar uma checadinha nisso aqui só. Está sendo feito o esclarecimento aqui que, em face da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nesse caso nós não mandamos suprir. Sim. Porque, segundo, não teve, porque já em 2015 o ministro Raul Araújo ele diz, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que na ação rescisória
é necessária a juntada da certidão em julgado do acordo rescindendo, sob pena de indeferimento da inicial, sem falar em diligência. Em diligência para que... Em 2015. Tem um no final de 2014 do ministro Humberto Martins, no mesmo sentido, não tendo sido demonstrada a ocorrência de trânsito em julgado. O STJ tem evoluído nesse sentido. O STJ realmente porque é isso. Por algum tempo admitia essa possibilidade, sim, né? O Guilherme e, disse aqui, salvo engano, a aqui gente nós vinha chegamos... adotando isso, mas em face dessas 3 últimas decisões, vem discutir isso na Câmara. O STJ tem essas... Não foi oportunizado. Mas se quiserem que a gente oportunize, não tem nenhum problema. Estou aqui para fazer. Na verdade, seguir a orientação do STJ, já tem ocorrido aqui, né, com base em... Fiz isso, né, eu já fiz. Inclusive. Mas, de rigor, é documento que iria vir com a inicial. É requisito de admissibilidade, inclusive. E a jurisprudência debateu isso durante muito tempo, a própria doutrina também e tal. E vai se criando essas dilações procedimentais, sim, né? E que o tribunal, agora o STJ está preocupado com isso. Claro. Esse foi. Tem situações que a gente não entende o excesso de formalismo dele, e outras vezes começa a abrir demais exatamente, e depois não sabe tem como sido, com o agravo do instrumento está acontecendo isso. Inclusive, tem uma corrente lá que admite que se baixa diligência para juntar documentos. Senhor presidente, eu tenho um agravo interno em Mas mandado de aí, segurança. com relação a esse, todos acompanham? Alguém quer registrar um? Então, e é bom porque sedimenta, né, excelência? Ok. Vez por outra, nós aqui nos deparamos com um processo dessa natureza. Claro. E importante é desembargador Maurício. É verdade. Sendo requisito a admissibilidade, se o advogado não prova, sim, isso é essencial do agravo. Veja a questão muitas vezes a questão da comprovação do preparo. Sim, é obrigatório. Que às vezes ele comprova, às vezes por um erro, esqueceu, pagou. Ele pagou e não juntou. O rigor lá do STJ nessa situação é essencial. A mim, aqui eu não quero nem um momento suscitar nenhuma discussão, mas por via lógica, se ele tivesse comprovado que pagou a tempo e a modo, não poderia se falar em deserção, mas claro, essa posição os tribunais superiores não arredam de jeito nenhum. Posso continuar, senhor presidente? Pode prosseguir, excelência. Tem um agravo interno em mandado de segurança, agravante é João Salviano Júnior, advogado doutor Fábio Luiz Monte de Holanda, agravado governador do Estado do Rio Grande do Norte. E aqui é um concurso público, senhor presidente, eminentes colegas, e o impetrante foi aprovado fora do número de vagas. E eu indiferi a liminar. O agravo é no sentido de que fosse considerado liminar. Não há fatos novos. Estou aqui, inclusive, na esteira dos precedentes, mantendo a decisão. Aqui, precedente do desembargador Glauber, desembargador Vigílio. Não há nem expectativa de direito. Exatamente. Também do desembargador Vivaldo Pinheiro, e estou mantendo a decisão. Alguma observação, algum esclarecimento? Então, a unanimidade. E o último... Tem um último agravo interno em mandado de segurança, agravante Maria do Socorro Rodrigues, agravado secretário estadual de Administração e Recursos Humanos. Agravamento da mandado de segurança, diferimento inicial, manutenção da decisão regastada, legitimidade passiva do secretário estadual de Administração do Recursos Humanos. Aqui foi a comissão, a presidente da Comissão Permanente de Acumulação de Cargos, a COPAG, foi que a autoridade coatora do ato. E o mandado de segurança foi impetrado, tendo como autoridade coatora o secretário de administração. Por isso que foi indeferida a inicial. Eu estou mantendo a posição, também trazendo aqui ensinamento doutrinado do professor Alexandre de Moraes e precedentes... Presidente da comissão. Presidente da comissão. Presidente da comissão de acumulação de cargos, que é a autoridade coatora. E que o secretário não encampou o ato. Okay. É como eu estou votando, senhor presidente, conhecendo e desprovendo. Alguma observação, algum esclarecimento? Só, senhor presidente. Obrigado. A unanimidade, nos termos do voto do relator.
Feitos que dependem de pauta, desembargador Vivaldo. Desembargador Saraiva. Também não. Desembargador de Lermano. Tem, excelência. Tem. Com a palavra. Embargada a declaração da segurança, embargante do Estado do Rio Grande do Norte, embargada Engecom Engenharia e Construção Civil Limitada. Alegação de contradição no acorde embargado quanto à aquisição de bens. É tão somente acolhimento dos embargos, tão somente para esclarecer acordos de embargo de declaração, para excluir do acorde embargado qualquer referência à aquisição de mercadoria para compor ativo fixo, sanando a contradição dele existente. Só para complementar o julgado, somente. Nesse sentido, o embargo de declaração. Sem efeito infringente. Né? Sem efeito infringente. Tem ainda o conflito negativo de competência, onde é suscitante o juízo da Vara da Infância e Juventude da comarca de Mossoró e o juízo da Fazenda Pública da mesma comarca. É a questão de fornecimento de medicamento para uma criança e adolescente. Então, eu estou decidindo, na esteira, houve o conflito, se seria a competência da Fazenda Pública ou da Infância e Juventude. E eu disse, analisando o conflito, entendo que assiste razão ao juízo suscitado, com fundamento em recente jurisprudência do STJ, segundo a qual as medidas de proteção à criança ou adolescente, tais como fornecimento de medicamento, inclusive tratamento, são de competência absoluta da Vara da Infância e Juventude. Por essa razão, estou definindo em relação à Vara da Infância e Juventude. Porque, embora seja fornecimento de medicamento, interessante. o STJ tem, bem interessante. Porque sempre vai para a Vara da Fazenda Pública, mas nesse caso específico, o STJ já se posicionou, que é competência absoluta. E, finalmente, excelência, um agravo regimental da segurança. Alguma observação? Todos acompanham? Unanimidade. Pode prosseguir. Finalmente, agravo regimental da segurança. É a questão também de, foi indeferido liminar, candidato aprovado fora do número de vagas. Alega que surgiram vagas e foi feita a contratação precária, mas não a comprovação. Neste ano de precedente, eu estou conhecendo desprovendo o agravo regimental. É somente, excelência, como voto. Algum esclarecimento, alguma observação? Desembargadora Zeneide, algum feito que independe de pauta? Desembargador Ibanez? Não tenho, presidente. Desembargador Glauber? Tem um embargo de declaração em mandado de segurança, senhor presidente. Com a palavra. Embargo de declaração em mandado de segurança número 2014-025-887, distrito 9, embargante Estado do Rio Grande do Norte, procurador Dr. Cristiano Feitosa, embargado Nereu Batista Linhares, advogado Dr. Isaac Martini Moura Linhares. Aqui traz uma alegação de erro de fato e eu digo inexistente. Estou conhecendo e rejeitando os embargos, senhor presidente. O voto está disponibilizado? Algum questionamento? A matéria é simples, eu estou aqui aberto ao debate. Em resumo, o Estado diz que, por conta de ser os assessores jurídicos lotados no quadro da Procuradoria do Estado, este fato não teria sido considerado no mandado de segurança. A rigor, a lotação na Procuradoria não tira a possibilidade da remoção. E naquele período em que foi feita era vedado. Então, isto foi considerado. Eu estou reproduzindo aqui mais uma vez neste voto e conhecendo e rejeitando os embargos. É o meu voto, senhor presidente. Algum esclarecimento aberto aí? Há algum esclarecimento? Conclusão do relator? Então, proclamando a unanimidade. Desembargador Gilson ainda tem um, não tem? Tem um conflito. Com a palavra. Conflito negativo de competência, número 2014-016-873, dígito 8. Suscitante, 21ª Vara Civil da Comarca de Natal e suscitado 2ª Vara de Família da mesma comarca. Acho que a ementa é suficiente porque eu disponibilizei o voto. Conflito negativo de competência entre os juízes já indicados, ambos da comarca da capital. Ação de conversão de união estável em casamento. Declinação da competência pelo juiz de família, motivada por prévia existência de escritura declaratória de união estável. Necessidade apenas de habilitação e assento registro civil. Caso concreto no qual as partes interessadas pleitearam a conversão com efeitos ex tunc. Necessidade de exame pelo juízo especializado para decidir sobre tal pedido e aferir acerca de eventuais impedimentos legais.
artigo 1726 do novo Código Civil e artigo 9º da Lei 9.278, competência da 2ª Vara de Família da Comarca da Capital para processar e julgar a demanda, em dissonância com o parecer da 16ª Procuradoria de Justiça. Conclusão do relator. Então, proclamando a unanimidade de votos. Desembargador Amauri, eu tenho alguns feitos que dependem de pauta, passo a presidência a Vossa Excelência para submetê-los. Assuma a presidência. Assuma a presidência e passa a palavra a Vossa Excelência. Chamo primeiro o embargo de declaração de mandato de segurança preliminar 2014-020-9553, embargando Estado do Rio Grande do Norte. A matéria aqui trata-se de questão de concurso público. E o embargo de declaração, ele suscita uma omissão quanto ao exame dos óbitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa matéria é trazida pelo Estado nos processos dessa natureza, como praxe. E realmente constatei com relação a isso, o acórdão não enfrentou, rebatendo de acordo com os precedentes. Eu estou apenas suprindo essa omissão sem qualquer efeito modificativo, mantendo a conclusão, apenas para reconhecer a omissão e saná-la. Não há alguma divergência? Ok. Então, acolheu os embargos dos termos de voto do relator, sem, contudo, lhe prestar efeitos infringentes. Tenho 2 embargos de declaração que tratam do processo da vice-presidência. O primeiro, embargo de declaração em agravo regimental em recurso especial na apelação civil 2011-014-4351. Tem como embargante Paulo Roberto Dantas. Esse já é um embargo ainda contra uma decisão do embargador Saraiva de vossa relatoria. E eu confesso que a decisão são coisas que a gente não entende lá nos tribunais superiores. Mas vou tentar resumir a matéria da leitura da ementa. Processual civil, embargo de declaração em agravo regimental, não conhecimento do regimental pelo Tribunal Pleno sob fundamento de interposição fora do prazo estabelecido no regimento interno. Alegação de contradição, inocorrência de tal vício no acórdão recorrido. Questão de ordem pública, tempestividade declarada pelo STJ, possibilidade de apreciação e acolhimento parcial dos embargos. O desembargador Saraiva, à ocasião, ele rejeitou o recurso, conhecendo que, de acordo com o nosso regimento interno, estaria fora do prazo. Aí houve recurso ao STJ, o STJ disse que não, que apreciasse independentemente do prazo de protocolização. A matéria. Eu realmente aqui, e a decisão dele é bem curtinha. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu que não cabe o agravo de que trata o artigo 540 do Código de Processo Civil contra a decisão que, com base no artigo 543C, parágrafo 7, inciso 1 do aludido diploma legal, nega seguimento ao recurso especial. A interposição do aludido recurso, independentemente da data em que protocolizado, não constitui erro grosseiro. Autorizada a sua conversão em agravo regimental, conforme decidido pela primeira turma na sessão de 6 de agosto de 2013, ao julgar o ARESP número tal. Por isso, não conheço o agravo, determina a remessa dos autos à origem para que o recurso seja processado e julgado como agravo regimental. Pronto, a decisão dela foi isso. Tem 3 parágrafos. Ministério para Glender, em 28 de agosto de 2014. Eu estou dando cumprimento ao que o STJ decidiu. Manda quem pode, né, desembargador Saraiva? E estou chegando conhecendo, mas, no mérito, mantendo essa decisão. E digo eu, na subemenda, desembarque da declaração, o restinho já esclarecer nos casos de obscuridade ou contradição, suprir, na hipótese, a omissão decisão do acordo embargado. Neste tipo de contradição apontada, os embargos da declaração não podem ser acolhidos. Possível apreciação de questão de ordem pública, tais como requisito de admissibilidade, pressupostos processuais, condições de ação, a pressão e a decadência por meio do embargo de declaração. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos para conhecer do agravo regimental. Mas, quanto ao mérito, vou negar-lhe provimento, mantendo a decisão já proferida pelo desembargador Saraiva, em síntese, que não caberia o referido agravo. E agora ele entra no mérito, se for lá para o STJ, ele decida se vai receber tal matéria e vai processar
esse especial. Porque a decisão foi só afastando a questão da Ah, incompatibilidade afastando para que examinasse. Para que examinasse a decisão. Porque a decisão monocrática do desembargador Saraiva, ele enfrentou a questão do fundo de direito sobre a admissibilidade do especial. Perfeito. Alguma divergência? Proclamo, então, nos termos do voto do relator. Ainda tem, excelência? Tem. Também outro embargo de declaração em agravo regimental em recurso especial ação rescisória. E é muito simples. É proposto pelo Estado do Rio Grande do Norte, embargo de declaração em agravo regimental em ação rescisória, recurso interposto contra a decisão que inadmitiu recurso especial com base na súmula 83 do STJ, via inadequada, ausência de dúvida razoável, princípio da fungibilidade, inaplicabilidade, alegação de omissão no acordo, inocorrência, pretensão de rediscutir a matéria julgada, impossibilidade de rejeição dos embargos. Ok. Todos de acordo? Rejeitados os embargos da unanimidade, nos termos do voto do relator. Ainda tem? Tem um conflito negativo de competência. É o 2015-00-49998, Parnamirim, onde é suscitante o juiz de direito da 2ª Vara Civil da Comarca de Parnamirim, o suscitado o juiz de direito da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Parnamirim. Conflito negativo de competência instaurado pelos juízes já nominados, com referência, tendo por escopo a competência para processamento e cumprimento de carta precatória. E eu digo que a carta oriunda de ação de execução fiscal movida pelo município natal contra terceiro, competência não privativa da Vara de Fazenda Pública do município, inteligência do artigo 36, letra F, 1 e 2 da Lei Complementar número 165.699, com redação dada pela Lei Complementar número 441 de 2010. Competência afeta as varas cíveis da comarca, nos termos do disposto do inciso 4º, a letra A do citado artigo. Impossibilidade de interpretação ampliativa para encerrar o caso, regra de competência absoluta. Conflito conhecido e provido para reconhecer a competência do juiz suscitado. O que ele queria era que, por força da disposição prevista na nossa lei de organização judiciária, ela tivesse uma interpretação ampliativa para cumprir tudo, dependentemente do interesse, fosse para lá, né, para a Vara de Fazenda Pública. E aí, nesse caso, as varas de Fazenda Pública iam ficar com uma situação de superlotação, e eu trago aqui precedentes. Eu trago aqui precedentes que eu cito da Corte Plena da juíza convocada Fátima Soares no conflito negativo 2012-016-321, à unanimidade. Ok. Alguma divergência? Proclamo nos termos do voto do relator a unanimidade. Ainda não tenho, não. Eu devolvo a presidência para Vossa Excelência. Dando prioridade dentro da pauta anterior, aquele que há pedido de sustentação oral protocolizado, temos o 5º, que é a ação direta de inconstitucionalidade com pedido liminar número 2012-002303, dígito 6. Não mesmo, senhor presidente. Esse, infelizmente, que a desembargadora está em mesa? Não mesa? Ok. Então, não está em mesa. Então, voltando à ordem, embargos infringentes de nulidade, nesse 2015 de 0005783, tem como relator o doutor Jarbas, não em mesa. É o segundo, é? Ação civil originária, número 2014-010-756-5, da minha relatoria da revisão de desembargador de Lermando, eu passo a presidência do desembargador Amauri. Assuma a presidência e passa a palavra a Vossa Excelência. Senhores, a ação civil originária em referência, ela registra vários precedentes. Trata-se daquele Programa Estadual de Transporte Escolar Rural, o PETERN. E eu digo aqui na parte que interessa, convênio firmado entre o Estado do Rio Grande do Norte e o município de Lagoa dos Velhos, suspensão do pagamento diante da não prestação de contas relativa ao exercício 2012 pela administração anterior, impossibilidade de serviço público essencial, necessidade de continuidade do repasse,
transferência que não submeta às sanções de suspensão por falta de prestação de contas ou outra exigência legal, integrante do artigo 25, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece tratamento diferenciado nas áreas da educação, saúde e assistência social, precedente do STJ e desta Corte de Justiça, procedência do pedido autoral, em consonância com o parecer da 12ª Procuradoria. Todos de acordo? Tem vários. Tem vários. A matéria é pacificada já e proclamo os termos do voto do relator e devolvo a presidência ao desembargador Amilcar. Ação rescisória. O desembargador Virgílio não está. Desembargador da execução também. Desculpa, aqui é desembargador Virgílio, ele não pôde. Não há mais processos da pauta anterior possíveis de julgamento. Eu chamo os da pauta do dia. Ação civil originária 2014-023-081-9. Autor município de Caraúbas, da relatoria do desembargador Amaury Moura, revisão da desembargadora Judite. Está em mesa, excelência. Está à mesa, senhor presidente. Essa matéria também há precedentes. Aqui é autor município de Caraúbas, como Vossa Excelência referiu. E réu Estado do Rio Grande do Norte. Eu digo na ementa o seguinte, se Vossa Excelência permitir, os demais colegas concordarem, porque a matéria é repetitiva e já, inclusive eu trago aqui a colação vários precedentes no mesmo sentido. Constitucional e processual civil, ação civil originária, ICMS, repartição constitucional das receitas tributárias, preliminares de carência de ação e prescrição suscitadas pelo Estado, transferindo para a fase meritória. E no mérito eu digo o seguinte: receitas tributárias, participação dos municípios no produto da arrecadação de ICMS, inteligente do artigo 158.4 da Carta Magna, repasse integral ao município de Caraúbas das parcelas que são devidas do ICMS sem dedução dos incentivos fiscais, aquela história dos 25% que pertence por direito próprio ao município, restituição da diferença de valores não repassados ao erário municipal, observância prescrição quinquenal, precedência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, procedência do pedido. É como estou votando, senhor presidente, concorde o parecer da 20ª Procuradoria de Justiça. É aquela matéria que trata de repasse a menos dos 25% a título de incentivo fiscal. Nós já temos decidido isso aqui e eu estou julgando procedente, senhor presidente. É como voto. Alguma observação, alguma divergência? Desembargadora Judite, como revisora. Não, o meu voto é desse mesmo norte. Então, proclamo a unanimidade. O segundo embargo das execuções da relatoria do desembargador Amaury, da revisão do desembargador Vivaldo, ele não tem quórum, desembargador Amaury, mas eu acho que com a presença do desembargador, o retorno do desembargador Cláudio, terá quórum. Ok. Então está em mesa, apenas consignar. Só para registrar que está em mesa. Embargos da execução 2015-0037-742. Embargante Estado do Rio Grande do Norte. Relatoria da desembargadora Judite. Revisão do desembargador Expedito. Está em mesa? Tá, excelência. Com a palavra. Trata-se de embargo de execução proposto pelo Estado do Rio Grande do Norte, em face de pleito executório intentado por Clecineide Protásio de Lima Rocha, relacionado ao objeto do mandato de segurança 2012-014-009, dígito 5, transitado em julgado, conforme certidão de folhas, aduzindo em apertada síntese, está disponível o voto, que é pontuar o excesso de execução proposta, segundo planilha apresentada pela Divisão de Contadoria Judicial e Estatística da PGE, basicamente pela aplicação equivocada dos juros de mora em relação ao mês de janeiro de 2013, além do ADTS, que estaria calculada a maior. Requeriu, ao final, o provimento dos embargos para que seja declarado o excesso no importe de R$ 2.059,15, restando devido apenas um montante de R$ 23.664,05, conforme planilhas e fichas financeiras apresentadas. A embargada apresentou impugnação, concordando parcialmente com as razões do embargante, no que tange especificamente ao cálculo do ADTS, o qual restou corrigido em nova planilha. Diverge, no entanto, em relação à aplicação dos juros de mora,
aduzindo que se limitou à imposição de juros nos moldes apresentados pelo ente estatal, levando em consideração o percentual de 0,5% ao mês, no período compreendido entre a data da citação, outubro de 2012, e a data de atualização do cálculo, fevereiro de 2015. Pugna assim, a partir da juntada de nova planilha de execução, em verdadeiro aditamento à inicial, pela improcedência dos embargos, com a retenção dos valores pertinentes aos causídicos no momento da expedição do requisitório de pagamento. A douta Procuradoria de Justiça declinou de sua intervenção e é o relatório. Em discussão, aprovado. Excelências, vou tentar aqui sintetizar que eu estou reconhecendo de imediato, contrapondo as planilhas de folhas 4 e 12, esta última como sendo a planilha definitiva da parte exequente, que o valor principal do crédito executado é incontroverso, R$ 18.580,80, residindo a divergência entre as partes apenas em sua atualização, correção monetária e juros de mora. Observando com a cautela devida as divergências apresentadas em relação à correção monetária e aos juros de mora, parece-me coeso afirmar que realmente há equívoco nas duas planilhas. No que tange à correção monetária, nota-se que o ente estatal embargante fez uso de índices parcialmente equivocados, data vênia, que não se adequam precisamente ao período que deve ser considerado, de acordo com a tabela 1 da Justiça Federal. Aí, aqui, entre parênteses, levou em consideração o termo final da atualização como sendo o mês de fevereiro de 2015, quando o correto seria a utilização do índice de março de 2015. Além disso, a falha perceptível de natureza meramente aritmética no próprio somatório dos valores obtidos. Em contrapartida, percebe-se que a planilha da embargada se adequa com precisão à hipótese dos autos, tanto em relação aos índices utilizados, o que foi confirmado através de consulta ao site oficial da Justiça Federal, como no que concerne ao somatório do valor exequendo total, já com atualização monetária, R$ 21.384,54, sendo este o valor a ser considerado no cálculo final. Por outro lado, no que se refere aos juros de mora, a conclusão é inversa, ou seja, a incongruência constatada está na planilha de folha 12, apresentada pela embargada. Isso porque, em que pese tinha a exequente embargada alegado expressamente que teria os juros de 0,5% ao mês, ou seja, de outubro de 2012 a fevereiro de 2015, 28 meses vezes 0,5% igual a 14%, nota-se em sua planilha, tida por definitiva, a mesma iniciou a incidência dos juros no patamar de 14,5%, em dissonância com as próprias alegações. Desse modo, no que tange especificamente aos juros de mora, adoto como devido o cálculo apresentado pelo Estado embargante as folhas 4, por manter coerência com as próprias explicitações ofertadas pela parte exequente embargada, partindo do patamar de 14%, sendo possível encarar as alegações contidas nas folhas 10 como genuína concordância com os cálculos estatais, pelo menos no que tange aos juros de mora. Por fim, registro que os honorários firmados nos contratos juntados desde a exordial, que permitem a aplicação do artigo 22, parágrafo 4º da Lei 8.906/94, não representam um valor adicional ao montante exequendo, mas tão somente um percentual do próprio valor devido à embargada, a ser oportunamente retido em favor dos patronos, quando da expedição do instrumento requisitório. Baseado em tais razões, objetivamente postas, julgo procedentes em parte os embargos da execução, para considerar devido o valor exequente no total de R$ 23.944,26, como sendo o somatório do valor principal incontroverso, atualizado segundo a planilha de folhas 12, com os juros de mora da planilha de folhas 4. Custo ex lege e honorários sucumbenciais pro rata, em cotas iguais na ordem de R$ 200, ante a sucumbência recíproca, ambos do Código Civil, artigo 20, parágrafo 4º e 21 do Código de Processo Civil. Todavia, em razão de ser embargada, beneficiário da justiça gratuita, suspende a exigibilidade dos senhores pelo prazo legal,
nos termos do artigo 12 da Lei 1060/50. Determino ainda que se requisita o pagamento da importância devida em favor da embargada, nos moldes indicados, a execução de créditos em face da Fazenda Pública, determinando desde logo a retenção do percentual devido a título de honorários advocatícios contratuais, 20%, devido a cada um dos embargados, em favor dos respectivos patronos, conforme termos contratuais acostados aos autos e em respeito ao artigo 22, parágrafo 4º da Lei 8.906/94. É como eu voto, Excelência. Desembargador revisor. Eu invejei, foi totalmente relativo. Alguma outra consideração, alguma observação? A unanimidade. Quarto, ação rescisória 2007-0041-344. Alfredo Pereira da Silva. Dr. Lavoisiano de Castro, advogado. Desembargador Expedito, relator. Está em mesa, Excelência? Sim, Excelência. O RV, adequação a julgado do Supremo Tribunal Federal. Né? Ok. Conversão do servidor público é o RV, Lei Federal 8.140/94. Repercussão geral do recurso. Paradigma RE 561-83RN. Adequação do julgado originário com o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Apenas para limitar o termo da incorporação do índice de reposição, ou pedido de liquidação de sentença, com eventual reestruturação remuneratória da carreira do servidor, julgado, reexaminado e devidamente adequado, Excelência. Algum esclarecimento, alguma divergência, algum esclarecimento? O relator? Então, a unanimidade. A ADIM, que é o quinto, não mesa. Embargos infringentes, desembargador Vigílio, também não mesa. A ação civil originária, número 2014, desembargador Glauber, está em mesa? Está em mesa, senhor presidente. A matéria já é pacificada na corte. A emenda eu acho que seja suficiente. Administrativa e financeira, ação civil originária, Programa Estadual de Transporte Escolar Rural do Estado do Rio Grande do Norte, PETERN, adesão formal do ente municipal ao referido programa, exercício 2014, não transferência pelo Estado das verbas decorrentes do ajuste em face de inadimplência do município com o FGTS, ilegalidade configurada, vedação legal à suspensão de valores destinados à área da educação, saúde e assistência social, inteligência do artigo 25, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, precedência desta Corte de Justiça e do STJ, condenação da Fazenda Pública Estadual em honorários sucumbenciais. E procedência da ação, senhor presidente. Estou julgando procedência. Em consonância com o Gils, como revisor, acompanha. Os demais, algum esclarecimento, alguma... Então, proclama a unanimidade. Declaro encerrada a sessão.